O título da nossa mensagem é O Diligente e Determinado Cuidado de Jesus por Sua Obra e a Divisão Ocasionada pelo Evangelho. O texto, Lucas 12, versículo 43 ao 53, diz assim: Eu vim para lançar fogo na terra, e o que eu quero, se este já está aceso? Mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como estou afligido até que venha a cumprir-se. Suponhas que eu vim dar paz à terra? Eu vos digo, não, mas antes divisão, porque daqui em diante estão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Então, queridos, ter compromisso e responsabilidade devido ao chamado de Deus para com nossas vidas, é algo que deve se pensar com muita seriedade. É algo que nós devemos refletir solenemente. E Jesus, queridos, ele nos adverte sobre isso. Ele nos adverte a levarmos muito a sério e com verdadeiro coração esse chamado ao qual nós fomos chamados. O chamado à salvação, em primeiro lugar, aonde o Senhor tem misericórdia, e o chamado agora a uma vida ao cristianismo, para o trabalho da sua obra. Então, queridos, Jesus nos fala sobre a nossa luta interna, a luta que nos levam de toda forma a vez ou outra, agirmos de forma irresponsável, em meio a essas lutas que acontecem dentro de nós. E então Jesus nos fala sobre a prioridade dos nossos compromissos com sua obra. Ele fala que, para que nós não sejamos irresponsáveis com nossas obrigações civis. Entretanto, ele fala que a responsabilidade sobre sua obra, ela tem prioridade sobre qualquer outra. Jesus fala também sobre a sua aparente demora em vir pela segunda vez, nos levando a refletir que, se não acreditamos que ele vem nesse dia de agora, isso reflete um grande perigo se de fato o estamos esperando, visto que ele virá. E ninguém sabe ao certo quando. Ele virá quando, na verdade, menos estivermos esperando. E o dia pode ser hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, nessas últimas ministrações. E isso não pode nem deve nos motivar a desistir, a retroceder, pois afinal não somos daqueles que desistem, que retrocedem e que são derrotados. Nós não somos desses, mas ao contrário, somos do que cremos por meio de uma fé, e fé esta que é inabalável, e por isso nós somos salvos, e não derrotados, e não perdidos, e não condenados. Contudo, queridos, se viermos sentir que servir a Cristo é algo demasiadamente difícil, o que exige muito, mas muito de nós, devemos então olhar para tudo quanto ele vivenciou para completar, para realizar, para consumar a obra a qual esteve sempre ele, Jesus, determinado em realizá-la. E como de fato ele a realizou, louvado seja o Cordeiro Santo. Então, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sentiu toda a fúria e a ira de Deus em seu batismo na cruz.
se nos vimos na fornalha da aflição, lembremos-nos que antes de nós ele sentiu todo, mas todo esse fogo. Então, tais aflições e combates ocorrem, inclusive, no seio de nossas famílias. E Jesus sabia disso, pois, afinal de contas, ele também passou por isso. Os seus irmãos não criam nele. E mais do que nunca, Jesus nos adverte a termos o cuidado para que nada entre tudo quanto nos advertiu. A hipocrisia, a cobiça, a ansiedade, a vigilância, a espera e tampouco a perseguição, inclusive dos de casa, pela incredulidade do mundo. Ele nos adverte para que nada disso possam ser motivos para que venhamos deixar de servi-lo e assim sejamos apanhados pelo Senhor em sua inesperada vinda como servos maus e infiéis, mas que ele possa nos apanhar como servos bons e fiéis. Então, queridos, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra neste pequeno parágrafo em Lucas 12 são importantíssimas lições que apontam verdades que muito abençoarão nossas vidas. Se assim olharmos para elas e quando olharmos com entendimento. Olhando com entendimento, venhamos recebê-la em completa submissão. E quando se recebe estes ensinamentos em completa submissão, isso quer dizer que nós vamos guardá-la em nossos corações para viver esses ensinamentos, para obedecer aos preceitos, aos princípios que o Senhor está a nos passar. Então podemos ver diferenças sobre a Igreja de Cristo e o mundo. Vejamos agora duas sublimes lições nesse texto que o Senhor tem a nos falar, a nos dizer. Versículo 49 e 50, diz assim: eu vim para lançar fogo na terra, e o que eu quero, se este já está aceso? Mas eu tenho um batismo para ser batizado, como estou afligido até que venha a cumprir-se. Então, queridos, olha, essa lição ela vai verificar que quanto à plena determinação de nosso Senhor Jesus Cristo em consumar a obra de salvação sobre a humanidade que irá crer no seu nome. O quanto ele está determinado, a sua determinação, a sua diligência. Jesus ele refere-se a um batismo, e este batismo implicaria em sofrimento. Esse batismo que Jesus aqui está falando que tem que realizar, que tem que ser realizado em sua vida, é um batismo que implica em muita aflição, implica em sangue e implica em morte. Quando Jesus faz referência a fogo, batismo e divisão, ele quer dizer sobre muitos combates. Ele aqui quer nos falar sobre muitos conflitos e muitos enfrentamentos. Entretanto, nada do que Jesus sabia de antemão que iria passar, que ele iria enfrentar, nada de tudo quanto ele já sabia o fez recuar. Todos os sofrimentos que haveriam de vir sobre Jesus não deixaram de fazer parte da contemplação dos seus pensamentos, dos pensamentos de nosso Senhor. Jesus ele estava pronto, ele estava decidido, ele estava determinado a enfrentar por completo o seu calvário, o seu sofrimento e todas as suas angústias, para que dessa forma se cumprisse devidamente
detalhadamente, minuciosamente, o plano de salvação na vida do pecador que cresce neste sacrifício, no seu sacrifício. Então, queridos, o cuidado de Jesus, a sua diligência pela obra que foi dada a ele pelo seu Pai, para que realizasse, para que ele cumprisse, para que ele a consumisse. Esse cuidado, essa diligência, essa responsabilidade ardia aqui, ardia no seu coração, ardia dentro dele, para que enfim chegasse o momento de realizar esta obra, que fosse ela consumada. Ele, quando diz eu estou afligido para que isso aconteça, ele quer dizer que ele está anelante para que isso se consuma de uma vez por todas. E nós vemos isso quando ele fala, e como estou afligido, até que venha a cumprir-se. Portanto, o que muito ansiava nos mais altos pensamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pensamentos infinitamente muito mais altos e não pequeninos, ínfimos e medíocres como os nossos, mas nos seus altos pensamentos, o que passava nos seus pensamentos, o que ele ansiava nestes seus pensamentos, era realizar de forma copiosa a obra de salvação eterna projetada no coração de Deus. E isso desde a fundação do mundo para o louvor da sua glória. Jesus, ele queria fazê-la de forma copiosa, ou seja, de forma correta, como deveria ser feito, de forma sublime, de forma exemplar, de forma excelente. Então, o que mais Jesus queria era dar início à abertura do portal da graça para um mundo completamente perdido e morto nos seus delitos, nos seus pecados. E assim, pudesse vivificar por graça mediante a fé no seu sacrifício, no sacrifício de si mesmo. Sendo assim, querido, Jesus afirma aqui, em suas santas e preciosas palavras, que ele estava angustiado de espírito até que a obra de salvação fosse plenamente consumada em si. Então Jesus, ele diz que está para ser batizado. O que significa, de forma figurada, é que ele quer dizer que está para ser esmagado pela agonia. Ele sofrerá aqui uma avalanche sobre si. Ele aqui sofrerá trombas pesadas de águas de uma gigantesca enchente de horríveis, dolorosos e cruéis sofrimentos. É preciso, queridos, entendermos que Jesus, ao estar falando sobre essas angústias, sobre esses martírios, ele não está aqui se lamentando de forma lamuriosa e queixosa. Não. Muito pelo contrário. Pois ele diz, eu vim. E quando ele diz eu vim, ele diz eu vim para lançar fogo. Ele diz, e o que eu quero? O que eu quero é isso mesmo que eu quero. E eu tenho, antes de qualquer coisa, eu tenho um batismo para que seja realizado na minha vida. Então, queridos, absolutamente nada iria pegar Jesus de surpresa, no contrapé. Nada iria pegá-lo dessa forma quanto ao que ele esperava acontecer em seu ministério terreno. Uma criança ao vir ao mundo, ou seja, ao nascer, essa criança, de fato, ela não pede para que isso venha acontecer.
Ela nem pede nem vem por si própria. Contudo, Jesus, ao vir ao mundo, ele veio para a sua vontade, ele veio por sua pura vontade, e ele veio devido ao propósito de tornar-se sacrifício para a redenção do pecador, confesso. Ele não veio porque o pecador queria e desejasse que ele viesse, porque ao contrário, o pecador não quer, não queria. Portanto, todos os sofrimentos de nosso Senhor em favor do abrandamento da ira justa de Deus sobre todos nós foram enfrentados e foram suportados por ele em plena voluntariedade. Ele se submeteu, ele foi voluntário, ele se deixou passar, ele se deixou ser crucificado. Ele não foi crucificado de forma obrigatória, porque o obrigaram, porque o levaram na marra. Não, ele deixou-se. E o fez de forma diligente, melhor dizendo. Ele fez de forma responsável. Ele fez de forma excelente, com excelência. Jesus, ele não enfrentou o seu Calvário passivamente, queridos, mas ele enfrentou o seu Calvário de forma ativa. Jesus, quando enfrentou o seu Calvário, não é porque ele não podia evitá-lo, porque ele podia, mas sim porque quis e porque escolheu de forma soberana viver isso, viver o seu Calvário, viver a sua morte e morte de cruz. Então, queridos, com um espírito voluntário, Jesus colocou-se à disposição para sofrer uma morte cruel e agonizante. E o pastor William MacDonald comenta da seguinte forma sobre isso. Ele diz: a vergonha, o sofrimento e a morte eram a vontade do Pai para o seu Filho Jesus. E o Filho, ele estava ansioso para obedecer e realizá-la. A vontade do Pai para o seu Filho era vergonha, era passar por aquele momento de vergonha, de sofrimento e de morte. E a vontade do seu Filho era, o Filho estava absolutamente ansioso, desejoso para obedecer e realizar a vontade do Pai. Tanto no viver quanto no morrer, Jesus levou até o fim a realização do plano de salvação, através do qual Deus Pai seria glorificado e nele, no Pai, o Deus Filho também. Então, queridos, se há algo que Jesus se deleitava era fazer a vontade de Deus. Sendo assim, ele consumou com todo o seu coração, ainda que mediante enorme sofrimento. Jesus, ele estava angustiado até que se cumprisse a vontade do Pai em sua vida. Aí eu pergunto, essa vem a pergunta a mim e a você. E nós? Vivemos assim também? Desejosos em fazer a vontade do Pai? Angustiados por tão somente fazer a vontade do nosso Pai que está no céu? Ou nós ficamos angustiados porque não queremos fazer? Nós somos tão diligentes, ou pelo menos algo um pouco semelhante em diligência em realizar a obra de Deus, assim como Cristo. Pelo menos parecidinho. Queridos, Jesus enfrentou o seu martírio. Ele enfrentou de forma obediente e determinada, e portanto ele morreu a sua morte, a morte de cruz. Mas Jesus, queridos,
Ele o fez e não está morto, Jesus está vivo, Jesus vive. Ele ressuscitou. Jesus está no céu, Jesus está ao lado de Deus Pai, mas ainda e por enquanto manifesta os mesmos sentimentos e vontades de quando ainda estava em seu ministério terreno. Hoje, assim como antes, Jesus continua a deleitar-se em fazer a vontade do Pai de salvar o pecador, ainda hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Em Cristo, até a segunda vinda, haverá sempre misericórdia e graça. Haverá sempre misericórdia e graça, compaixão, para salvar todo pecador, que a ele venha com humildade, venha com um coração pobre, que seja humilde de coração, que venha com humildade, com arrependimento e sinceridade de coração, para que pela fé, e somente pela fé, seja justificado e dessa forma escapem da condenação eterna, ou seja, escapem do inferno mesmo. Que o ser humano alcance graciosamente a compreensão dessa voluntariedade e presteza de nosso Senhor Jesus Cristo em dispor-se como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Que o ser humano venha alcançar esse conhecimento, essa compreensão, e uma compreensão e conhecimento gracioso dessa voluntariedade do Senhor, dessa presteza, dessa diligência em realizar a obra de redenção na vida do pecador. Porque só assim ele poderá compreender o amor de Deus. Porque só assim ele poderá compreender quem é e quem é Deus. Quem você é, um pecador, sem condições de justificar-se e condenado, sem escapatória. E só compreendendo essa diligência do Senhor, em deixar-se, em realizar essa obra, é que vai entender que mediante o que você é, o que Ele concede a você, sem merecer absolutamente nada, mas ao contrário, merecia tão somente isso, ser completamente injustificável e ser completamente condenado de tudo quanto aquilo lhe fada e lhe leva ao inferno. Portanto, que o ser humano alcance graciosamente isso. A intenção das ministrações, das pregações, das exposições do Evangelho, da palavra de Deus, é fazer isto compreensível ao ser humano. A graça de Deus. Sabendo nós, queridos, que há infinitamente mais vontade em Jesus de salvar o pecador, infinitamente, do que o pecador em salvar-se. E justamente é infinitamente porque o pecador não tem essa vontade. Afinal, Jesus sabe quão pecadores todos nós somos. Jesus sabe de quão nós somos indesculpáveis. Ele sabe o quanto nada podemos fazer para nos salvar. Jesus sabe que sem fé no seu sacrifício, continuamos completamente mortos e condenados. Agora o pecador,
por não ter crido, ele acredita que ele não é tão mal assim. Ele acredita que por conta das suas obras ele poderá ser salvo. Ele acredita que na verdade nem existe céu e tampouco inferno. Ele acredita que o pecado é algo que depende do ponto de vista. É relativo. Portanto, queridos, ou Cristo tem misericórdia e assim não lhe dá o que de fato o pecador merece, o inferno. Ou Cristo tem misericórdia e não dá o que ele merece, mas concede ao pecador o que de fato ele não merece, a salvação. E isso só pode vir através do convencimento do pecado, através do convencimento da justiça, de saber que somente Cristo é que pode lhe salvar. E saber que também que, mediante esse conhecimento do pecado, da sua absolvição, do seu arrependimento, do seu pedido de perdão ser aceito, mediante a justiça de Deus, por meio de Cristo Jesus, como o único sacrifício que pode aplacar a ira de Deus, você pode estar diante do juízo de Deus, como todos irão estar, sejam crédulos, sejam incrédulos, mas haverão de estar. Ou isso acontece, ou Cristo tem misericórdia, ou jamais ele poderá entender e compreender, para que dessa forma Cristo possa habitar no meio, por meio da fé em sua vida. Porque é somente assim, queridos, que ele poderá conhecer a grandeza do amor do Senhor. A grandeza deste amor, o qual excede todo entendimento. Este amor que é cheio do poder de Deus. Este amor que vem nos dar em abundância aquilo que jamais pedimos, pensamos ou pensamos pedir, a nossa salvação. Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. As pessoas pensam tudo sobre este versículo, menos sobre a salvação. É uma interpretação completamente equivocada. Você é cristão? Você nasceu de novo? Então você lembra da sua vida passada. E evidentemente, quando lembra, não lembra com alegria. E evidentemente você lembra de algo que você viveu, que você se arrepende de ter vivido. Porque eu já vi muitos cristãos dizer assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Eu não sei como é isso. Porque o pressuposto para ser um cristão é arrependimento. E não se arrepende da vida passada. É difícil. Mas enfim. Então quando nós olhamos a nossa vida atrás, quando ainda não conhecíamos Cristo, eu lhe pergunto, você pediu alguma coisa a Deus? Só se você for um ateu de carteirinha. Aí talvez você não tenha pedido nada. Mas se não, você pediu. Você pediu para ajudar a comprar um carro, ganhar um emprego, curar de uma doença, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer uma viagem e tal, passar num concurso público dificílimo, entre muitas outras coisas. Você pediu. E geralmente as pessoas pediam assim. Este versículo servia, e ainda hoje serve, infelizmente, para muitos crentes, para isso. Para pedir ao Senhor, sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que pelo menos eu, e é o entendimento de Paulo, que ele jamais, Paulo, na época, quando judeu, quando ainda era aquele judeu que perseguia os cristãos, Paulo nunca imaginou pedir salvação a Deus, sabe por quê? Porque ele entendia que ele era salvo. E salvação de quê? Sabe por quê? Porque Paulo entendia que ele era um homem justo, ele era uma pessoa até boa, afinal de contas ele fazia o bem. Inclusive, um dos bens que ele entendia que fazia era matar os cristãos. E matando os cristãos, ele pensava que estava fazendo algo muito agradável a Deus. E assim tem muitas pessoas que pensam tudo isso, mas não pensam, não têm entendimento do que de fato Paulo está falando sobre o Senhor ser infinitamente capaz de fazer
mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu nunca pedi para ser salvo, afinal de contas eu achava que eu era uma pessoa muito boa. Caba de pé não valia o que o gato enterrava. E achava-se, eu vou pedir para ser salvo? Salvo de quê? Eu não tenho nada que me condene. É justamente isso, meus irmãos. O Senhor é infinitamente poderoso, capaz, soberano, para fazer em nossas vidas algo que nunca pedimos e nem imaginamos, nem pensamos pedir, a nossa salvação. E Ele assim fez. A determinação, então, o zelo cuidadoso de nosso Senhor Jesus Cristo pela obra da salvação, deveria ser para todos quanto foram salvos por Ele. E isso deve ser, sabe o quê? Um exemplo a ser seguido e jamais esquecido. Essa determinação do Senhor, esse seu zelo, esse seu cuidado, o cuidado de Jesus Cristo, em que aqui ele demonstra e demonstrou e realizou e testificou e provou o quanto ele estava determinado em realizar a obra da forma diligente, responsável, excelente, perfeita, minuciosa, detalhada. Esta determinação do Senhor deveria ser para todos quanto foram salvos. Você é salvo? Deveria ser para você, deveria ser para mim, que me considero um salvo também, por graça e por misericórdia. Um exemplo a ser seguido. E ó, não é para sair da cachola mais nunca. Não é para ter amnésia, não. A memória desse ato de amor pelo confesso pecador deveria arder em sua alma, deveria pegar fogo em seu coração, deveria explodir em sua mente como uma brasa ardente, como uma dinamite, ao ponto de que cada vez mais que pensarmos em nos esquecer dele, do Senhor, para somente lembrar de nós. Isso deveria nos deixar completamente o meu rosto e o seu rosto completamente ruborizado. É para que nós ficamos de cara vermelha, envergonhados de imaginar diante de tudo quanto o Senhor nos fez, da forma como Ele nos amou, da misericórdia que Ele exerceu sobre nós, da forma em que Ele se colocou naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Era para quando a gente pensar, somente pensar, não é esquecer não, é somente imaginar que um dia eu vou poder esquecer, é para a gente chorar de vergonha. De vergonha. É para todo cristão ficar com a cara vermelha de vergonha. Porque, queridos, tal dedicação em nos amar sem motivo algum, deve esse amor nos constranger. Não é possível que não nos constranja. Se o amor de Cristo não lhe constrange, tem algo muito errado. E esse algo errado é que você nunca foi amado por este amor, você nunca usufruiu deste amor. E você ainda está sob a ira dele. Se não sentirmos constrangidos, isso é puro e absoluto sinal e evidência que há algo de muito errado em nossa alma. Ou seja, isso irá atestar de forma contundente, de forma cabal, precisa, que jamais entendemos o quanto Deus nos amou sem qualquer motivo para isso. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15.
O apóstolo Paulo diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. E então, o amor de Cristo tem nos constrangido? Se pensarmos nisso, se não tirarmos de nossas mentes a dedicação diligente e determinada de nosso Senhor pela obra, pois afinal tivemos a plena compreensão do significado do seu sacrifício, não há como esse exemplo de amor não nos impulsionar e nos levantar a tornarmos ansiosos em oferecer o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa saúde e toda quer dizer toda, inteira, completa, toda a nossa vida para realizar coisas para o louvor e para a glória do Deus, o Deus da nossa salvação. Não há como esse exemplo de amor, se assim por ele de fato nós experimentamos este amor, isso não nos motivar, isso não nos deixar anelantes, desejosos, a oferecer nossa vida completa, todo o nosso dia, toda a nossa vida, todos os nossos bens, tudo quanto nos pertence para o Senhor, para que dessa forma Ele seja glorificado. Então, queridos, afinal, como podemos olhar para isso, para essas ações, para a atitude, para o exemplo de Cristo? Só podemos olhar, se assim cremos no seu amor, que este foi o exemplo mais influenciador que já existiu em toda a história do universo. Aqui está o maior exemplo praticado pelo Filho unigênito de Deus, que muito nos amou. Qual exemplo eu e você tem seguido? Qual o exemplo que tem nos influenciado? A igreja tem influenciado com outros exemplos. Com o exemplo das filosofias deste mundo, os princípios desse mundo. Tem tomado homens carnais, mortais, pecadores como exemplo a ser seguido. Quando, na verdade, aqui está um exemplo altamente influenciador, mas só pode influenciar somente aos que creem. A outra lição que o Senhor vai nos passar, os versículos 51 ao 53, ele diz: suponhas que eu vim dar a paz, suponhas que eu vim dar paz à terra? Eu vos digo, não, mas antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra.
Então, querido, Jesus disse que veio para lançar fogo sobre a terra. E Jesus disse também que já queria que tudo isso já tivesse incendiado. Poderíamos pensar que Jesus está a contradizer o cântico dos anjos. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14. E de repente estava ali, com um anjo, uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Na verdade, não há nenhuma contradição, pois de fato a paz é sem dúvida um dos resultados do Evangelho. Porém, quando os que o ouvem o Evangelho, nele creem e o amam, aí nestas vidas se estabelece paz. Contudo, quando este mesmo evangelho chega aos ouvidos de pessoas com seus corações completamente empedernidos, com seus corações completamente petrificados, com seus corações parecendo rochas graníticas, imperfuráveis, que insiste em permanecerem obstinadamente incrédulos à mensagem das boas novas, à mensagem da paz, aqui é motivo para divisão. Todos quanto vivem suas vidas segundo suas próprias vontades, ou seja, segundo a carne, estes odiarão, estes vão rejeitar aqueles que lutam em viver a vontade de Deus, ou seja, que vivem segundo o Espírito. Aqueles que estão caminhando conforme os preceitos, conforme os ditames, conforme os princípios do sistema do mundo, sempre estes vão estar dispostos, conscientes e também inconsciente a contender, a combater e a confrontar aqueles que vivem a servir a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos dos que seguiam Jesus imaginavam que ele era o Messias que haveria de vir, o Messias que haveria de se manifestar. Eles imaginavam que ele iria se fazer presente e que tudo terminaria em paz, ou seja, não haveria mais perseguição, todos os homens viveriam em paz e não mais fariam mal. O entendimento sobre Deus, como o pastor Schostner falou ontem em sua mensagem em Jó. Contudo, querido, Jesus, por sua capacidade de conhecer os pensamentos, falou a estes e, ao falar-lhes, deixou todos eles caladinhos, os silenciou. Quando ele diz: suponhas que eu vim dar paz à terra? Vocês pensam que eu vim para isso? Vim não. Vocês pensam que eu vim aqui para fazer da humanidade corrompida em seus próprios males, com a sua vida, querendo cada um viver de uma forma tal, segundo seus preceitos, sua ótica, segundo seus planos, seus projetos? Vocês pensam que eu vim aqui para fazer um ecumenismo disso tudo, dos seus preceitos? Jesus diz: suponhas que eu vim dar paz à terra? E Jesus responde e diz: não, mas antes divisão.
Jesus sabia que sua vinda não daria paz à terra, por isso avisou os seus discípulos de que quando as pessoas tornassem a ele com fé verdadeira, estes seriam perseguidos e seriam muitas vezes expulsos do meio familiar. Jesus ele faz referência a um lar médio de 5 pessoas, aonde ali haveria divisão, porque neste lar, haveria quem confiasse no seu nome. Há algo curioso e incoerente no ser humano, queridos. E isso devido à sua natureza pervertida. Pois este, pelas suas posições ao Evangelho, preferem ver seus parentes escravos do álcool, das drogas, da prostituição, da irresponsabilidade, a vê-los numa posição pública de um declarado discípulo e servo de Deus. Quer ver um exemplo? Jesus atravessa o mar da Galileia, aí vai a Gadara. Jesus vai lá a Gadara levantar um missionário naquela região. Quem é um missionário? É algum rabino? É algum mestre da lei? Não. O missionário que ele vai levantar lá é um doido varrido, cheio de cão, completamente endemoniado. Mas enfim, aqui, naquela região, naquele texto lá de Gadara, vamos ver aqui o que de fato as pessoas anelam muito mais, preferem muito mais na vida dos seus pares, dos seus parentes, dos seus entes, dos seus amigos, do que o Evangelho. Aquele homem estava onde? No cemitério. Lá era a habitação dele. Ele morava no meio de um local montanhoso, cheio de pedras, aonde lá ele se jogava nessas pedras, se cortavam. O pobre vivia uma exclusão social, ele estava longe da sua família, de tudo quanto ele antes vivia. Aí Jesus chega lá, Jesus chega naquele local e liberta aquele homem, Jesus salva aquela vida. E quando ele expulsa aqueles demônios entram numa manada de porcos. Aliás, os demônios pedem isso. E Jesus assim joga eles na manada de porcos. E aqueles porcos se precipitam. Muitos e muitos porcos. Uma manada, muitos porcos. Se precipitam naqueles porcos. Aqueles porcos se precipitam no espinhadeiro. E então todos eles morrem. Quando chega a notícia na cidade que Jesus ali estava, que Jesus tinha curado aquele homem, então o povo vai até lá para ver o que está acontecendo. Contudo, a notícia que chega é que aquele homem que vivia completamente endemoniado, que aquele homem que não tinha condições mais de volver ao convívio com a sua sociedade, ele foi expulso do convívio social, ele vivia como um marginal, ou seja, à margem da sociedade. Aquele homem agora eles chegam lá, aquele homem está restaurado, sentado, trocado de roupa, em paz, tranquilo. Era um homem completamente diferente, transformado. E aquelas pessoas, quando chegam lá e verificam, sequer olham para isso. A preocupação daquelas pessoas, sabe o que era? Com a manada de porcos. Assim são as pessoas. Quando vem um evangelho fazendo vidas serem transformadas, mas as pessoas preferem, não, eu prefiro muito mais que meu filho continue assim, que minha mulher continue assim, que meu esposo desse jeito, continue sendo irresponsável, do que estar vivendo dessa forma para Cristo, como um alienado. Este meu filho agora é um alienado, só pensa em Cristo, só pensa em estar em igreja. Não vai para uma boate, não vai para uma farra, não toma uma cerveja. Portanto, queridos, aqui está a prova que Jesus não veio para unir toda a humanidade. Sejam crédulos ou não,
numa só irmandade universal. Mas muito pelo contrário, querido, Jesus veio e a dividiu. É profundamente lamentável tais coisas, mas assim será e assim tem sido, e absolutamente nada podemos fazer a respeito. A graça de nosso Senhor não pode ser unificada com as vontades e disposições do homem natural e incrédulo. Não poderá haver associação dos crédulos com incrédulos, pois assim como óleo e água não se misturam, da mesma forma haverá divisão dos que creem com os que não creem. Que nós tenhamos muito cuidado de ansiarmos em nossos corações expectativas de vermos a unificação de mentes, a unificação de pensamento, a unificação de um só coração em toda a humanidade, pois tal vontade e expectativa é completamente antibíblica. Esqueça isso. As coisas não serão fáceis para os verdadeiros cristãos, para aqueles que são verdadeiros cristãos confessos, aqueles que não abrem mão por nada da verdade do único evangelho. Enquanto, queridos, nós estivermos firmes e muito bem posicionados, esperando, vigiando e diligentemente trabalhando, haveremos de enfrentar muitas divisões, ostracismo. Seremos excluídos. Enfrentaremos perseguições e muita, mas muita divisão. E Jesus fala do seu batismo, Jesus fala referindo-se ao seu sofrimento, à sua morte. E então, queridos, os apóstolos não diferente após o Pentecoste, eles receberam também o batismo do sofrimento ao testemunhar a Cristo, ao testemunhar as grandezas de Deus, ou seja, o Evangelho de Deus, este Evangelho que é poderoso para salvar. Não diferente será a todos quanto creem e amam a Jesus. Estes que creem, que amam Jesus, estes já tiveram o batismo que Jesus foi batizado. E assim eles sofrerão perseguição, assim eles sofrerão divisão. E Jesus concede paz tão somente aos que nele creem, e somente aos que creem. Romanos 5, versículo 1 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Cordeiro. Entretanto, via de regra, esta confissão de fé transforma-se numa declaração de guerra no meio familiar, no meio de amigos mais chegados. Contudo, ainda que não haja paz na terra, os que creem em Cristo sabem que por ele haverão de viver em paz no céu, na eternidade, e isso só e somente só pela obra de Jesus Cristo, consumada no Monte da Caveira, na cruz do seu Calvário, na cruz do Gólgota. Milhares e milhares de pessoas, cheias de boas intenções, pregam a unidade entre as pessoas, ou ainda mesmo entre os muitos cristãos professos no mundo. E para conseguirem isso, estão dispostos a sacrificar praticamente tudo. E este tudo, infelizmente, inclui a verdade do Evangelho. Mas como é que nós podemos abrir mão daquilo
que unicamente nos dá paz. Como é que podemos abrir daquilo que nós dizemos que nos dá paz para que se estabeleça paz pela unidade dos homens que não têm paz em seus corações e nas suas almas? Isso é maluquice. Queridos, a unidade pela paz será plenamente inútil se almejado em prejuízo da verdade do Evangelho. Muito por certo, pessoas que assim pensam e agem esqueceram ou talvez nunca entenderam o que Cristo disse. E aí, o que foi que Cristo disse, pastor? Mateus 10, versículo 34 ao 36. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra? Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Muitas pessoas colocam culpa em muitas coisas na obra do reino. Culpam a forma de evangelizar, culpam na forma como pregar, e aqui está uma pregação que todos colocam muita culpa, porque afugenta multidões. Outros colocam culpa na forma da liturgia do culto. Esse culto está muito cristocêntrico. A gente tem que chamar a atenção também do público, do pessoal que está na cadeira, senão vão embora. E tudo isso, todas essas coisas e outras, se não cuidarmos, nos levarão a sentirmos desmotivados de ir além. É como se culpasse o Evangelho de ser o causador das contendas e divisões na terra. No entanto, queridos, aquele que assim... No entanto, estes que assim pensam, estes que assim falam, eu prefiro pensar que trata-se de ignorância e pura falta de conhecimento do verdadeiro evangelho, do que afirmar que estes possivelmente nunca, na verdade, conheceram a verdade de Cristo. É mais uma questão de ignorância. Mas o pior é que eu estou vendo isso em pessoas que têm conhecimento. Eu vejo isso em pessoas que sentam em salas de aulas, em discipulados, em sala de aulas dentro de seminários teológicos, mas ainda assim continuam com esses pensamentos. Então pronto, é um conhecimento simplesmente como o que o pastor Schostman falou e nós temos falado no decorrer dessas muitas ministrações. É um conhecimento inútil, é um conhecimento sobre, mas não de Deus. Não é um conhecimento de relação. E olha, se digo isso porque a culpa não está no Evangelho. Mas a culpa está sim no coração corrupto, endurecido do ser humano incrédulo. Não é o precioso remédio, o Evangelho. O Evangelho é o precioso remédio. Então não é o precioso remédio que neutraliza o mal mortal do pecado, o qual enferma a alma humana. A alma humana é essa que deve receber a culpa e no qual devemos procurar defeitos e erros. Mas sim, no ser humano cheio da natureza pecaminosa herdada em Adão, que assim como uma criança manhosa e birrenta rejeita o quê? O único remédio. Um remédio preparado por quem? Por Deus. Para quê? Para curar. É aqueles que sempre querem inventar moda.
ter uma novidade. Se a liturgia for assim, tem que mudar. Sempre tem que ter uma arrumação. É como se fosse modismo. Tem que estar se atualizando. O Evangelho, de lá de trás, do princípio de tudo, ele é atual até hoje. Não encontre culpa nisso. Não encontre culpa para a rejeição do Evangelho e tampouco não crie expectativas para um mundo unificado pela paz em todos os povos e nações. Pois enquanto, queridos, estiverem pessoas que se recusam se arrepender e creem em Cristo, e existirem outras pessoas que se arrependem e creem, haverá sempre uma divisão entre eles. Não invente moda. Não queira ser um reforço para o Evangelho. O Evangelho não precisa de reforço. Ele por si só é poderoso para salvar. Mas o Espírito Santo de Deus sopra aonde quer. Tem que mudar. Agora a igreja tem que ser toda preta. Não, preta não. Agora tem que ser branca. Branca não. Agora tem que ser com arco-íris. Porque senão o povo não vem. Não, tem que ser roxo, lilás, cor de rosa. O Evangelho tem que ser o Evangelho, meu filho. A liturgia, ela tem que ser cristocêntrica. A liturgia do culto não é para mim nem para você. A liturgia do culto é para Deus. Os louvores têm que ser cantados não é para mim, para o meu regozijo ou para o seu, mas é para a alegria do coração de Deus em meio à nossa adoração. A palavra não é para você, não é para afagar seu ego, não é para dizer que você é semelhante a Cristo, que você é tão pecador como Cristo é, como um bocado de herege está dizendo por aí, como um bocado filho de Satanás estão falando, como esses monte de pastor e coach que tem aí, e que você está dando ouvido. Você está dando ouvido. Não invente moda. Encontrar-se surpreendido diante desta afirmação é profunda tolice, é profundo desconhecimento bíblico, porque afinal de contas este mundo está morto em seu próprio mal. Quem é que está dizendo isso, pastor? É o senhor que está com essa conversa? Não sou eu não, é a Bíblia. 1 João capítulo 5 versículo 19 diz: esse mundo jaz no maligno. Eu tenho alguns colegas que têm olhado para mim e disse: eu vejo o senhor um homem tão sem esperança. Mas qual é a esperança que você quer? Neste mundo? Se eu tiver esperança nesse mundo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se é nas coisas desse mundo que eu espero em Cristo, eu estou do inferno para dentro. Vamos fazer um mundo melhor? Não tem mundo melhor. Meu Deus! Até uma questão lógica. Pelo tempo, pela idade que nós temos. Verifiquem todo o processo do mundo, para onde nós temos caminhado para um mundo melhor. Está havendo uma evolução, como algumas religiões dizem sobre isso. Alguns credos dizem que nós estamos passando por evolução. Que evolução é essa? A evolução quando o homem passa a ser mais corrupto do que antes. A evolução quando o homem prevarica muito mais do que antes. A evolução quando o homem é mais prostituto do que antes. A evolução que o homem se droga muito mais do que antes.
A evolução que o homem é mais dependente das drogas, de calmantes e etc. do que antes. A evolução que os casamentos é algo falido porque os casamentos começam hoje e se terminam com poucos dias. A evolução de quê? Me diga. Aonde está vendo evolução? A evolução que os homens são mais... Os seres humanos são mais pedófilos? A evolução onde os homens batem mais nas mulheres? O evangelho é loucura para os que não creem e para aqueles que estão perecendo. Mas o evangelho é poder de Deus para os que se encontram convictamente salvos. Afinal, queridos, aquele que é luz veio ao mundo, um mundo de trevas. Mas o que aconteceu? Jesus veio e ele foi completamente rejeitado. Poucos o aceitaram. Poucos o receberam. Passamos agora 8 ministrações falando sobre os princípios cristãos através do Sermão do Monte. Jesus pregou esse Sermão do Monte. Aceitaram todos? Não, o rejeitaram. Se não existissem tais divisões, queridos, o evangelho seria mentiroso. Mas o Senhor nos advertiu, provando a absoluta veracidade da palavra de Deus, do Deus da nossa salvação. Essa palavra tem que se cumprindo cabalmente. E concluindo, que levantemos nossos braços aos céus e sejamos gratos a Deus, pois está chegando o tempo em que não haverá mais divisões, queridos. Não haverá. Porque a igreja será unificada. Porque haverá uma aglomeração de um grupo que serão unânimes em seus pensamentos. Haverá uma aglomeração de um grupo que terão convicções plenamente iguais em suas mentes e pensamentos. E esse dia está perto, esse dia está cada vez mais perto. Será o dia em que aquele que diz que breve virá, irá chegar para buscar todo quanto são unidos por uma só fé e por um só evangelho. Oh, glória! Quando Jesus, o príncipe da paz, voltar, irá colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. E será aí quando Satanás será amarrado. Será quando os ímpios e incrédulos serão separados dos justos que creram e por isso foram justificados por Cristo. Será que quando Jesus mandar seus anjos, será nessa época quando Jesus mandar seus anjos, que os seus anjos separará joio de trigo? Será quando, então, esse tempo, quando Jesus mandar os seus anjos, e então ele vai separar os bodes das ovelhas? E agora? E agora sim, agora sim, agora haverá paz e paz perfeita na eternidade, ao qual o Senhor nos prometera, se assim eu e você crêssemos. Portanto, vigiemos e assim estejamos a esperar, porém trabalhando e trabalhando como servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis, que agradam a volta do Senhor, que se agradam, que se alegram com isso, que tem no coração desejo que o Senhor volte, que tem no coração desejo que seja hoje o arrebatamento. Estes agradam, estes aguardam, estes
eles lutam para que esse dia chegue o quanto antes, eles lutam para viver a vontade de Deus até que esse dia chegue. E eles os fazem com a mesma determinação, com a mesma diligência, eles fazem com a mesma responsabilidade, eles fazem caminhando com excelência, da mesma forma que Jesus teve ao realizar a sua obra de salvação. As divisões, os sofrimentos, as aflições, é só um tempo, é só um momento, serão só momentâneas. Porém, a nossa paz, a paz dada por Cristo, ela será perpétua, ela será para sempre, ela será por toda a eternidade. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Jesus era diligente e foi diligente até o último momento. Responsável, voluntário, se dispôs para que cumprisse a obra de Deus, para que nós fôssemos salvos. Jesus nos salvou, queridos, e Ele agora nos deixa aqui para cumprir, para realizar essa obra. E como é que você tem realizado com diligência? Como é que você tem realizado essa obra que Jesus levantou eu e você para fazê-la? O que é que você tem feito? Você tem sido negligente, é isso? Você tem sido relapso? Você tem feito na base do oba-oba? Você tem feito para a sua glória? Você quer fazer segundo os preceitos e princípios desse mundo? Você quer mudar essa obra? Você quer mudar o fundamento, a verdade dessa obra? Você quer mudar o evangelho? Faça como Jesus. Siga o seu exemplo. Siga o exemplo do Senhor. Siga o Mestre. Siga o Mestre. Ame essa palavra e não a negocie por nada neste mundo. Mas desse jeito vai ser muito afrontamento, muita afronta, muita oposição. Digo de novo, vou repetir o que eu sempre tenho dito: fica peixe, crente. É sinal que tu está fazendo a vontade do Pai que está no céu. E Ele está contemplando tudo, para quando no último dia você chegar diante dEle, Ele olhar para você e diz: vem, servo bom e fiel. Vem, servo bom e fiel. Ouviste a minha palavra e a praticasse em tua vida. Vivesse em temor a mim. Portanto, entra no gozo, na alegria do teu Senhor, servo bom e fiel. Entregue-se a Jesus se você ainda não o conhece. Mas é possível que hoje à noite, com este evangelho, o verdadeiro, aquele que mostra a verdade para libertar, é possível que hoje Ele lhe libertou e você entregou sua vida a Jesus. Você o conheceu, não de ouvir falar, mas agora de vê-lo. Ver a glória do seu Senhor. Portanto, Ele agora é Senhor da tua vida. E não se esqueça disso, porque isso vai ser um exemplo de tudo quanto Ele fez para você. Vai ser um exemplo para que você se motive dia após dia para segui-lo e fazê-lo a sua vontade, viver a sua verdade. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe com misericórdia, com graça, dia após dia,
Forte abraço e um beijo no coração.